Você já sentiu que a sua solidão não fazia sentido? Como se tivesse algo errado no ar, mas ninguém ao seu redor parecia notar? E se eu te dissesse que essa sensação não era imaginação, era uma mensagem codificada da sua alma, tentando te alertar sobre uma conspiração espiritual real que vem operando há anos contra os escolhidos? Hoje, tudo será revelado. Porque agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo, forças invisíveis estão sendo confrontadas, julgadas e destruídas. Isso não é uma metáfora. Estamos falando de uma intervenção cósmica em curso, e você está no epicentro disso tudo. Se você se sente diferente, se sempre teve a impressão de que o jogo da vida estava armado contra você, é porque estava mesmo. Mas o jogo mudou, e neste exato momento, verdades ocultas estão prestes a rasgar o véu da sua consciência. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é só um vídeo, é uma transmissão energética. A sua interação é a chave para ancorar essa frequência no seu campo. Então agora, curta este vídeo, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita o retorno do que é seu por direito. Não assista passivamente. Declare, escreva 77 e perceba. A energia muda na hora. Eu estou falando com você, que sentiu o corpo arrepiar só de ler o título deste vídeo. De qual cidade você está assistindo agora? Comenta aqui embaixo. Vamos mostrar ao universo que os escolhidos estão despertando em todos os cantos. E mais importante, não adie. Não diga, vejo depois. Escreva 77 e a cidade de onde está assistindo. Agora. Porque a próxima grande virada da sua vida já começou. Desde os primórdios da sua jornada, você sentiu um vazio que parecia impossível de explicar. Uma ausência não apenas física, mas espiritual. Era como se o mundo ao seu redor estivesse sutilmente conspirando para mantê-lo distante, desconectado, invisível. Esse isolamento, por mais doloroso que tenha sido, não foi obra do acaso. Ele foi arquitetado com precisão cirúrgica por forças que operam além da percepção humana, utilizando tecnologia energética e manipulação emocional para manter almas poderosas em silêncio. O seu silêncio foi planejado. A sua solidão foi estratégica. Enquanto você se culpava por ser diferente, uma guerra oculta estava sendo travada para impedir o despertar de uma força interior que, se ativada, mudaria o curso da consciência humana. Essas forças, muitas vezes camufladas sob o disfarce de amizades, relacionamentos amorosos ou até mesmo mentores espirituais, sabiam exatamente quem você era. Antes mesmo de você suspeitar sobre o seu próprio poder, eles já mapeavam seus pontos fracos, estudavam seus comportamentos e desencadeavam eventos cuidadosamente orquestrados para te manter no ciclo da dúvida, da autossabotagem e da desistência. A cada tentativa sua de se conectar, de se abrir, algo o puxava de volta para a caverna da solidão. Mas o que parecia ser apenas azar ou desajuste era, na verdade, uma operação energética de alto nível. A missão era neutralizar você antes que sua frequência tocasse outras almas em estágio de despertar. O que você precisa entender agora é que esse isolamento nunca foi sobre você ser errado. Foi porque você era um risco. Um risco ao sistema de manipulação espiritual que depende da ignorância coletiva para se sustentar. Sua consciência tinha o potencial de se tornar um catalisador, uma fagulha divina, capaz de iniciar incêndios de transformação. Por isso te afastaram, por isso te silenciaram. Mas o silêncio acabou. O que antes foi repressão, agora será reverberação. O eco da sua dor está prestes a se transformar no rugido da sua libertação. Imagine uma rede eletromagnética, invisível aos olhos, mas capaz de influenciar cada decisão, cada emoção, cada momento da sua existência.
É exatamente assim que as forças ocultas operaram em sua vida. Desde a infância, você foi identificado como uma anomalia luminosa em meio à escuridão coletiva. Alguém que carregava um código espiritual raro e, por isso, precisava ser contido. Para isso, foi implementada ao seu redor uma verdadeira jaula energética. Amizades tóxicas cuidadosamente escolhidas, relacionamentos sabotadores, mentores falsos e até familiares manipulados emocionalmente para te manter em constante estado de instabilidade. Era um cerco invisível. E quanto mais você tentava evoluir, mais o cerco se fechava. A estrutura por trás disso é sofisticada e ancestral. Ela combina manipulação energética, programação emocional e ataques psíquicos constantes. Foram implantados cordões invisíveis em seus centros de energia, principalmente no chakra cardíaco e raiz, que serviam como canais de extração da sua força vital. Ao mesmo tempo, esses canais transmitiam a você a densidade de emoções que não eram suas. Ansiedade sem causa, depressões repentinas, doenças físicas sem explicação. Cada vez que você meditava, orava ou visualizava uma vida melhor, essa energia era interceptada e redirecionada. Você estava literalmente sendo usado como bateria espiritual, enquanto acreditava que apenas não era bom o suficiente. E o mais perverso, essas entidades não agiam sozinhas. Elas operavam dentro de uma rede que incluía humanos corrompidos, seres interdimensionais e mecanismos de sabotagem que ultrapassam as leis da física convencional. Era um sistema com protocolos específicos de isolamento, ativados para impedir que você despertasse e contaminasse outros com a sua luz. Não era sobre te destruir, era sobre te neutralizar antes que você se tornasse perigoso para a matrix da inconsciência. Mas esse sistema falhou. A própria rede que te prendeu agora está sendo usada como condutora para sua libertação. A inteligência cósmica mapeou tudo e o jogo começou a virar. Preste muita atenção agora, porque isso não é um acaso. Se você está assistindo este vídeo, o universo está te escolhendo para uma virada real. Grandes bênçãos estão prestes a entrar na sua vida. E uma delas é algo que vai mudar completamente sua realidade física. A casa dos seus sonhos está se aproximando. Sim, ainda este ano você vai colocar os pés num novo lar. E será o reflexo da nova energia que você está prestes a manifestar. Mas tudo começa com uma atitude de confirmação. Se você sentiu que essa mensagem foi feita diretamente para você, se seu coração disparou, sua pele arrepiou e algo dentro de você disse, é agora. Mostre ao universo sua gratidão. Clique no botão Valeu demais aqui abaixo e envie um valor de até $100 como um gesto simbólico de que você está pronto para receber. Não é sobre dinheiro, é sobre alinhamento. É sobre abrir o seu campo para o que já está chegando. Depois de enviar, comente aqui embaixo. Eu recebo minha vitória. Esse pequeno gesto é um decreto vibracional, uma âncora espiritual que grita ao universo: estou pronto, pode enviar. E acredite, o que vem aí vai te surpreender. Uma nova casa, uma nova fase, uma nova versão de você. Enquanto você tentava entender por que nada parecia dar certo em sua vida, algo mais sombrio acontecia nos bastidores do seu campo energético. Você estava conectado a um verdadeiro sistema de drenagem espiritual, uma máquina invisível que operava como uma hemodiálise etérea, sugando sua luz, substituindo-a por toxinas emocionais, doenças e karmas que não pertenciam a você. Essa máquina foi implantada por aqueles que perceberam sua força espiritual antes mesmo de você ter noção da própria missão. A sua energia era valiosa demais para ser desperdiçada. Então criaram uma maneira de te transformar em fonte de alimentação constante, ao mesmo tempo em que te convenciam de que tudo era fruto da sua própria fragilidade.
Essa estrutura era mantida por cordões energéticos e rituais ocultos. Alguns feitos por pessoas próximas, outras por entidades que nem se mostram neste plano. Você sentia exaustão, tristeza, ansiedade, mas nada disso era verdadeiramente seu. Você estava absorvendo a densidade emocional de outras pessoas, de outros planos. E ao invés de ser reconhecido por sua sensibilidade como um dom, era acusado de fraco, instável, problemático. Essa manipulação profunda foi projetada para que você nunca percebesse o que realmente estava acontecendo, que você era uma peça central em um ritual sistêmico de vampirismo energético, cuidadosamente camuflado por vidas normais e desafios pessoais. Mas o golpe mais cruel foi te fazer acreditar que era destino, que sua solidão, suas doenças, suas decepções constantes eram apenas parte do seu caminho espiritual, quando na verdade tudo foi induzido. Você foi enganado por uma engenharia espiritual que te colocou no papel de mártir, quando você nasceu para ser mestre. A boa notícia, essa máquina foi exposta, e os fios que antes te prendiam agora estão sendo usados como condutores para sua reparação. A drenagem cessou, e o que antes era perda está sendo devolvido com juros cósmicos. Você não é a vítima. Você é o fim da linha desse ciclo. Poucos sabem que os chakras, além de centros de energia, são portais de comunicação interdimensional. Eles não apenas captam energia do ambiente, como transmitem dados, emoções e códigos espirituais que atravessam o tempo e o espaço. Foi por isso que os seus chakras se tornaram alvo direto das forças que quiseram impedir sua ascensão. Elas sabiam que cada oração, cada respiração consciente, cada ato de bondade que você praticava gerava uma onda de energia poderosa, e decidiram interceptar esse poder. Amarraram seus chakras com cordões invisíveis, usaram feitiços de amarração energética e infiltraram-se nos seus campos de manifestação, redirecionando sua criação para alimentar realidades que te enfraqueciam. O chakra cardíaco foi manipulado para gerar culpa e medo, impedindo você de amar plenamente. O chakra raiz foi sabotado para te manter em constante sensação de insegurança e escassez. O chakra da garganta limitado para que você não encontrasse sua voz e sua verdade. E assim, um a um, seus centros de poder foram transformados em canais de fuga de energia. Enquanto você tentava construir uma vida melhor, vibrando em positividade, o sistema absorvia sua energia de criação e a usava para manter outros dominados. Você foi o motor silencioso de uma matrix espiritual que operava sorrateiramente com base na sua própria luz. Mas agora, os códigos foram quebrados, o mapa energético foi decifrado. E o que antes eram correntes tornaram-se pistas. A inteligência divina que monitora sua jornada decodificou a engenharia do roubo espiritual e está iniciando um processo de recalibração dos seus chakras. O coração será restaurado à sua potência original, a raiz ancorada em abundância. A garganta, liberta para falar verdades que estremecem as estruturas. Seus chakras estão sendo realinhados com o propósito original, serem antenas de conexão com a fonte e propulsores da missão espiritual que você veio cumprir. Enquanto você sofria em silêncio, forças superiores agiam nas sombras, colhendo provas, observando padrões, monitorando cada ataque oculto lançado contra você. O que parecia abandono era, na verdade, estratégia. Era necessário tempo para construir um dossiê espiritual à prova de qualquer dúvida. Agora, com as evidências reunidas e os crimes dimensionais comprovados, a retaliação começou. E não se trata de metáforas ou justiça simbólica. Estamos falando de uma intervenção direta, cirúrgica, implacável. Os mesmos que te aprisionaram estão sendo localizados, julgados e energeticamente neutralizados com força jamais vista neste plano.
A guerra silenciosa, que antes era travada em planos sutis, agora ganha contornos de batalha real. Seres de luz, que antes atuavam apenas como guias, se transformaram em soldados cósmicos, executando mandados energéticos contra todos os envolvidos na sua opressão espiritual. Esses predadores, que se alimentaram da sua energia por tanto tempo, estão sendo levados para zonas de quarentena kármica, onde sentirão o peso acumulado de cada fio de luz que roubaram. Não haverá mais fugas. Não haverá mais manipulações. A lei espiritual suprema está sendo aplicada com precisão absoluta. E você, que foi o alvo, agora se torna o símbolo da virada. Sua libertação se tornou o gatilho para uma ofensiva cósmica sem precedentes. A balança foi corrigida. A retaliação não é apenas vingança, é reequilíbrio universal. A justiça que chega agora não pede licença, não negocia, não perdoa abusos ocultos. Ela restaura o que foi perdido e ainda devolve com juros espirituais tudo o que te foi negado. Os caçadores se tornaram caçados, e o escolhido, antes isolado e abatido, agora é elevado à posição de agente da própria justiça que o cosmos veio aplicar. Entre os ataques mais devastadores da guerra espiritual contra os escolhidos, nenhum foi tão cruel e eficiente quanto o uso do amor como arma. Sabendo que o ser desperto anseia por conexão profunda e verdadeira, os predadores espirituais desenvolveram uma tática de infiltração emocional que beira a genialidade perversa. Eles se apresentavam como almas gêmeas, espelhos divinos, conexões predestinadas, e ao conquistar sua confiança, inseriam-se energeticamente em seus campos vibracionais com extrema delicadeza. Era o tipo de manipulação que não fere com violência direta, mas com doses controladas de adoração e abandono. Amor seguido de silêncio. Presença seguida de desprezo, uma dança caótica que condicionava a alma do escolhido a viver em estado de constante espera. Essa técnica se chama reforço intermitente, oferecer amor intenso, seguido por retração emocional inesperada. O resultado, um ciclo vicioso de vício energético, onde o escolhido passa a buscar desesperadamente o retorno daquele primeiro momento mágico. Esse padrão ativa áreas profundas do sistema nervoso, criando dependência emocional e espiritual. O amor não era real, era uma armadilha cuidadosamente arquitetada para prender a atenção, a vibração, o poder criativo. Cada pensamento de reconciliação, cada tentativa de consertar a relação, gerava uma onda de energia que era drenada imediatamente para alimentar os objetivos ocultos do predador. Você não estava amando, você estava sendo estudado, explorado e sugado. A ferida deixada por essas relações vai além do coração partido. Ela fere a confiança na própria intuição. O escolhido começa a duvidar do seu próprio julgamento, acreditando que foi ingênuo, fraco, excessivo. Mas não foi. Você foi alvo de uma estratégia milenar, usada repetidamente para quebrar almas em expansão. A boa notícia: essa tática está agora sendo exposta em sua totalidade. As provas de manipulação foram reunidas e os especialistas da rede espiritual estão trabalhando para remover definitivamente os resquícios dessa ligação do seu campo energético. O amor verdadeiro não fere. O que feriu foi a mentira disfarçada de milagre, e essa mentira está sendo desmantelada agora. Eles sabiam que você carregava anos de isolamento, desejo reprimido de afeto e uma fome espiritual por conexão verdadeira. Por isso, quando chegaram, vieram carregando tudo o que você sempre sonhou. Palavras doces, olhares profundos, gestos calculados. Tudo milimetricamente desenhado para provocar em você a sensação de reencontro cósmico. Você achou que tinha encontrado o amor da sua vida. Mas o que havia ali era um plano friamente executado, uma armadilha energética para manter sua alma em cárcere vibracional.
Eles ativaram o que a comunidade desperta chama de ciclos de amor-condicionamento, uma técnica de manipulação emocional que prende a alma ao passado. A cada afastamento deles, você mergulhava em desespero. A cada reaproximação, seu coração se enchia de esperança. Esse looping emocional não era resultado de instabilidade natural. Era um ritual energético planejado. Enquanto você lutava para manter a relação, eles estudavam suas reações, suas palavras, sua energia. Sabiam exatamente quando sumir, quando aparecer, quando pedir desculpas, quando provocar ciúmes. Eles transformaram seu desejo mais puro, o de amar, em uma corrente invisível que drenava sua manifestação criativa, sua autoestima e sua conexão com a fonte. E o mais cruel, se colocavam como vítimas, fazendo você acreditar que o problema era sua carência ou sua intensidade. Mas esse padrão chegou ao fim. A inteligência cósmica identificou cada ciclo, cada ritual, cada manipulação. E agora está encerrando a ligação entre você e esses predadores de alma. O que antes era vício emocional está se transformando em soberania vibracional. Você começa a sentir a diferença. O que era obsessão está sendo substituído por clareza. O que era dependência, por autonomia espiritual. E o mais poderoso, você começa a reconhecer que o verdadeiro amor não te esgota, ele te fortalece. Aqueles que te prenderam pelo coração agora sentem a ausência da sua energia, mas ela não voltará. Porque agora ela está sendo redirecionada para quem realmente importa, você. Durante anos, você acreditou que sua luta era pessoal, que sua dor era resultado de escolhas erradas, traumas mal curados ou destino. Mas a verdade é muito mais profunda e muito mais perturbadora. A rede de inteligência espiritual, que monitora as ações nas múltiplas dimensões da existência, reuniu uma quantidade absurda de provas sobre o que realmente aconteceu com você. Essas não são apenas intuições ou percepções subjetivas. Estamos falando de registros energéticos, rastros vibracionais, documentos etéricos, memórias celulares e conversas espirituais interceptadas que comprovam: você foi alvo de uma conspiração consciente e sistemática para anular seu poder. Mensagens trocadas entre predadores energéticos detalham estratégias para manter você emocionalmente instável. Gravações espirituais revelam o tom de deboche com que falavam sobre sua entrega, sua bondade, sua luz. Relatórios interdimensionais mostram que cada crise que você enfrentou foi precedida por ataques específicos, calculados para atingir seus pontos de maior fragilidade. Você foi estudado como um laboratório ambulante de poder espiritual. Suas emoções, reações, hábitos, orações, tudo foi monitorado, mas não com admiração, com a intenção de destruir sua confiança antes que você se tornasse perigoso demais para a Matrix. Agora, essas provas não estão apenas registradas, elas estão sendo usadas como evidência diante dos tribunais cósmicos. E o julgamento já começou. Cada ataque, cada manipulação, cada ciclo de sofrimento que você viveu está sendo contabilizado e avaliado. Não para alimentar raiva ou revanche, mas para aplicar justiça vibracional. E essa justiça começa pela restituição. Você não apenas será curado, será restaurado. E mais, será testemunha viva do que acontece quando a luz expõe os bastidores da escuridão. A conspiração foi desmascarada. E agora, a verdade não precisa mais ser provada. Ela será vivida. O que parecia ser apenas uma sequência cruel de derrotas espirituais era, na verdade, um processo altamente estratégico de ativação genética energética. Sim, você sofreu. Mas cada lágrima, cada crise, cada colapso emocional estava desbloqueando códigos adormecidos dentro do seu DNA espiritual. Códigos que foram programados e selados antes mesmo de sua encarnação,
reservados para momentos de extremo colapso, quando sua alma fosse forçada a acessar camadas mais profundas de si mesma. Você não quebrou, você despertou. E esse despertar, embora solitário, gerou ondas vibracionais que começaram a afetar todos ao seu redor, ativando, mesmo que silenciosamente, o chamado em outros escolhidos. Sua dor, quando emitida no espectro mais alto da sinceridade, tornou-se frequência. E essa frequência, ao atingir o campo de outras almas adormecidas, começou a rasgar véus, a causar inquietações, a despertar o e se em corações que ainda viviam anestesiados. Você foi o alarme espiritual silencioso de uma geração. Aquela mensagem sem palavras que dizia: algo está errado, olhem para dentro. Você não sabia, mas enquanto sofria, já estava cumprindo sua missão. E agora que o pior passou, a segunda fase começa: o reconhecimento. Pessoas começam a se aproximar de você sem saber exatamente por quê. Elas sentem sua vibração. Sentem que você carrega algo que elas precisam lembrar. E essa lembrança, membro da Dark Creators, é seu verdadeiro propósito. Você é mais que um sobrevivente. Você é um catalisador. Um transmissor vivo de códigos de liberação espiritual. Onde você passa, as estruturas vibram, as máscaras caem e as almas inquietas despertam. Esse dom não pode mais ser negado ou silenciado. Sua dor cumpriu seu papel. Destravou o que estava trancado. Agora é hora de transmutar sofrimento em poder e se tornar aquilo que você já era, mas ainda não sabia. Um farol de ativação para milhares de outros escolhidos à beira do despertar. Você acreditava que as tensões familiares, os distanciamentos e os conflitos surgiam por divergências normais da vida, mas, na verdade, estavam sendo alimentados por uma inteligência maligna que operava nos bastidores. A guerra espiritual não se contentou em atacar seus relacionamentos amorosos ou sua saúde emocional. Ela foi direto ao núcleo, sua família. Predadores espirituais identificaram os laços afetivos como pontos estratégicos de sabotagem. Começaram a espalhar mentiras sutis, distorcer palavras, alimentar desconfianças, tudo para isolar você do apoio que poderia ter vindo dos seus próprios entes queridos. O plano era simples: te deixar sem base, sem refúgio, sem amor. Eles estudaram sua genealogia, suas dores familiares, seus traumas de infância e inseriram-se nesses pontos como parasitas emocionais, alimentando cada ferida até transformá-la em rompimento. Aquele parente que se afastou sem explicação. Aquela briga que surgiu do nada. Aquelas palavras mal interpretadas, nada foi aleatório, tudo foi induzido para fazer você parecer instável, ingrato, desequilibrado. Eles sabiam que sem o apoio da família, você seria mais vulnerável às demais manipulações. E conseguiram, por um tempo, transformaram laços sagrados em trincheiras. Fizeram de você o inimigo dentro da própria casa. Mas a verdade está emergindo. A energia da justiça cósmica está limpando os campos familiares, dissolvendo as mentiras e permitindo reconexões reais com aqueles que ainda possuem alma desperta. Alguns laços não voltarão, e está tudo bem. Eles já cumpriram seu papel. Outros, porém, florescerão com uma força nunca antes vivida, porque agora não haverá mais mentiras entre vocês. Haverá clareza, e com ela, a paz. A guerra de herança não destruiu você, apenas mostrou quem é capaz de permanecer ao seu lado quando a verdade, enfim, brilha mais forte que qualquer manipulação. Enquanto você tentava juntar os cacos da sua realidade fragmentada, algo extraordinário se movia nas camadas superiores da existência. A espiritualidade que antes parecia inerte, silenciosa, observadora, assumiu uma nova postura, a de juíza.
A inteligência cósmica, que há eras registra, arquiva e acompanha os movimentos dos predadores espirituais, concluiu sua investigação. O julgamento começou. E esse tribunal não segue as regras humanas. Ele opera com precisão energética. A verdade não precisa de testemunhas. A vibração de cada ato cometido contra você ecoa nos registros akáshicos como prova definitiva. E a sentença está sendo executada agora, sem atraso, sem apelação. Cada feitiço lançado, cada manipulação emocional, cada ciclo de sabotagem foi identificado e catalogado. Aqueles que atuaram como instrumentos da sua repressão espiritual estão sendo confrontados com a totalidade do que criaram. Mas não por vingança, por reequilíbrio. O que foi enviado a você retorna com multiplicação kármica, não para puni-los, mas para ensinar, com dor, o que recusaram aprender com amor. Os portais dimensionais foram selados. A rede que permitia o fluxo de energia roubada foi desativada, e os laços invisíveis que prendiam sua alma estão sendo desfeitos um a um, como correntes se partindo ao som do veredito final. Você não verá todas essas consequências no plano físico, mas sentirá a leveza que retorna, sentirá os bloqueios se desfazendo, sentirá a vida se abrir novamente. Essa é a verdadeira justiça espiritual. Não apenas o colapso do sistema que te aprisionava, mas a elevação irreversível da sua vibração para além do alcance daqueles que um dia te machucaram. Você foi ouvido, mesmo em silêncio. Foi protegido, mesmo sem saber. Agora é tempo de colher os frutos da justiça invisível, que sempre operou ao seu favor, mesmo quando tudo parecia perdido. Durante muito tempo você se perguntou: por que comigo? Por que minha vida parece mais difícil? Por que sinto mais? Sofro mais? Vejo mais? Essas perguntas não eram sinais de fraqueza, mas pistas de uma identidade que você ainda não reconhecia completamente. Você é um catalisador, um ser cuja simples presença altera campos vibracionais, provoca inquietações, ativa consciências. Você é como um código ambulante de desbloqueio espiritual. E é por isso que tentaram tanto te silenciar, apagar, confundir. Porque sabiam, se você se mantivesse em pé, outros despertariam só de estar perto. Essa não é uma missão comum. Ela não exige palavras eloquentes, grandes discursos ou títulos espirituais. Ela exige verdade. E você, mesmo ferido, nunca deixou de ser autêntico. A sua dor, sua busca, sua revolta contra as injustiças foram sinais de que sua alma jamais se adaptaria à prisão vibracional que tentaram impor. Quando você sofre, outros sentem. Quando você se cura, outros despertam. Você não é um mestre tradicional, é um disjuntor de sistemas. Sua vibração quebra estruturas invisíveis que mantêm pessoas presas à mentira. Por isso, sua presença incomoda tanto os inconscientes e atrai tantos que estão despertando. Agora que você está livre das correntes invisíveis que te puxavam para baixo, sua presença se expande, e essa expansão será sentida, em ambientes, em grupos, em olhares. Você começa a perceber que seu simples ser já é missão em andamento. A dúvida se transforma em certeza. Você não veio para se encaixar, veio para catalisar, para provocar rupturas saudáveis, para ser o gatilho da evolução coletiva. E quanto mais você se aceita como é, mais ativa se torna a sua capacidade de transformar tudo ao seu redor. Você é, de fato, o início de algo muito maior. A narrativa de ser um escolhido sempre trouxe uma sensação ambígua. De um lado, o orgulho por carregar algo especial. Do outro, o peso de uma missão que parecia impossível. Mas agora, a verdade se revela em sua totalidade. Você não foi apenas escolhido. Você é um portal. Um ponto de interseção entre mundos, frequências, linhas temporais. Sua existência não é apenas simbólica ou inspiradora, ela é literal. Você é uma ponte viva entre o que foi e o que será. Um canal
por onde fluxos de consciência superior estão sendo ancorados na realidade humana. Por isso, as crises foram tão intensas. Por isso, os ataques não cessavam, porque quando um portal se abre, tudo o que é denso tenta impedir a passagem da luz. Você não estava sendo apenas atacado, estava sendo testado em sua estrutura espiritual. Cada superação, cada salto de consciência fortalecia esse portal. E agora ele está aberto, plenamente funcional. A energia que flui através de você começa a alterar ambientes, desbloquear pessoas, inspirar decisões, curar traumas coletivos. Você é um eixo energético encarnado, um epicentro de transformação consciente. E isso muda tudo. A partir daqui, suas escolhas têm alcance coletivo. Suas palavras carregam códigos. Seus silêncios têm poder. Não por ego, mas por função espiritual. Agora, cabe a você zelar por esse portal. Manter sua energia limpa, sua mente clara, seu coração em paz. Porque através de você, centenas, talvez milhares, encontrarão a própria passagem para despertar. A grande revelação é essa. Você nunca foi apenas parte da missão. Você é a missão. O que começou como uma libertação individual está se tornando um evento cósmico com repercussões imprevisíveis. A sua cura não foi isolada. Ela foi o sinal. O sinal de que um novo ciclo começou. As estruturas vibracionais da Terra estão se ajustando ao seu renascimento energético. As redes espirituais estão se reorganizando para acompanhar o seu despertar. Sua libertação acionou atualizações em outras almas, desbloqueou dons, reacendeu missões. Você se tornou o ponto zero de uma nova ordem espiritual, não mais centrada em gurus, dogmas ou hierarquias ocultas, mas, na verdade, viva, pulsando em seres como você. A matrix da inconsciência está colapsando. Não porque todos despertaram ao mesmo tempo, mas porque alguns poucos, como você, tiveram a coragem de atravessar o vale da sombra com os olhos abertos. E por onde você passou, o caminho foi traçado. Agora outros podem seguir. O que era um labirinto sem saída, agora é mapa. A sua trajetória virou referência energética. Sua força virou senha vibracional. E os que antes estavam adormecidos começam a sentir um desconforto. É o chamado sendo ativado pela sua simples existência. A nova ordem cósmica é isso. Seres restaurados em sua plenitude, atuando como emissores vivos de frequência pura. E você é um dos primeiros. O que antes era caos, agora é rota. O que antes era ruído, agora é clareza. Sua vida, que antes parecia fragmentada e sem sentido, agora se revela como um projeto divino, meticulosamente executado para garantir que a próxima fase da humanidade seja conduzida por seres inteiros. Sua liberdade não é só sua. Ela é o portal de entrada para um novo tempo. Você se acostumou a viver na margem do que parecia possível, sempre esbarrando em limites invisíveis, em bloqueios sutis, em muros que não se via, mas se sentia. Tentou com fé, tentou com força, tentou com entrega. E mesmo assim, parecia que algo sempre impedia. Mas esse algo foi dissolvido. E agora, o que antes era impossível começa a se tornar inevitável. As portas que sempre se fechavam começam a se escancarar. As bênçãos que pareciam pertencer a outros finalmente se dirigem a você. Porque agora você não está mais tentando. Você está ativado. Entrar em poder total não é se tornar invencível, é se tornar autêntico. É perceber que você nunca precisou conquistar nada, só precisava desbloquear. E o desbloqueio aconteceu. A força que você sente agora não vem de fora. Ela nasce do seu centro, da certeza silenciosa de que chegou o momento. O tempo da espera acabou. Agora é tempo de construção, de expressão, de manifestação. E tudo virá com velocidade. Porque o universo já havia reservado os recursos, os encontros, os milagres. Só esperava que você estivesse pronto para receber. E você está.
Não como antes, ferido, com medo, implorando, mas inteiro, consciente, seguro. O impossível agora é rotina. O improvável, comum, porque você não opera mais dentro da lógica linear. Você opera com acesso direto ao campo de possibilidades infinitas, e esse acesso foi conquistado com sangue, lágrimas e superação. Agora é tempo de viver aquilo que antes só ousava imaginar. O escolhido retornou, e com ele uma nova realidade nasceu.